Existe algo que você precisa lembrar hoje. O medo não vem de Deus, nem essa angústia que aperta seu coração, nem os pensamentos que fazem você acreditar que tudo vai desmoronar. A palavra diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que toda voz que tenta destruir sua paz não está vindo do céu. E o mais perigoso sobre o medo é que ele nem sempre parece medo. Às vezes ele se disfarça de prudência, de excesso de preocupação ou de necessidade de controlar tudo. Aos poucos, a pessoa começa a confiar mais na própria ansiedade do que na direção de Deus. Começa a viver cansada, tentando prever cada problema antes mesmo que ele aconteça. Mas hoje o Senhor quer quebrar esse peso sobre sua mente, porque você não foi chamado para viver dominado pela insegurança. Você pertence ao Deus que sustenta, protege e continua no controle, mesmo quando tudo parece incerto. A Bíblia mostra que existe um grande perigo em colocar nossa segurança apenas naquilo que conseguimos controlar. Em Isaías 47, Babilônia acreditava que era forte o suficiente para nunca cair. Confiava na própria inteligência, no próprio poder e achava que nada poderia abalá-la. Mas aquela segurança era falsa, porque toda confiança construída longe de Deus cedo ou tarde desmorona. E muitas vezes fazemos a mesma coisa sem perceber. Tentamos controlar cada detalhe da vida, carregamos pesos sozinhos e criamos nossas próprias defesas emocionais, como se dependesse apenas da nossa força manter tudo de pé. Só que existe um limite para aquilo que o ser humano consegue sustentar sozinho. E é por isso que hoje Deus está te lembrando quem Ele é. Ele continua sendo o teu Redentor, o Senhor dos Exércitos, aquele que permanece firme quando todas as outras coisas falham. Houve uma noite em que o medo tomou conta do Egito inteiro. A escuridão daquela madrugada carregava um peso difícil de explicar. O povo sabia que algo terrível estava para acontecer. Mas naquela mesma noite, Deus deu uma direção ao seu povo. Eles deveriam marcar as portas de suas casas com o sangue do Cordeiro e permanecer ali confiando. E existe algo poderoso nisso para a sua vida hoje, porque nós também fomos marcados, não pelo sangue de um cordeiro comum, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Você não está desprotegido diante da escuridão que tenta cercar sua vida. Deus conhece o seu nome, vê sua luta e continua guardando aqueles que pertencem a Ele. Talvez exista uma batalha acontecendo dentro da sua mente neste momento. Dias em que tudo parece pesado, confuso e escuro demais. E quanto mais você tenta entender o que está acontecendo, mais cansado fica emocionalmente. A Bíblia fala sobre uma escuridão tão intensa no Egito que podia ser sentida. Era uma treva sufocante, capaz de gerar medo e desespero. Mas enquanto o Egito estava coberto pela escuridão, havia luz onde o povo de Deus estava. Perceba isso. O mesmo cenário produzia realidades completamente diferentes. E isso continua acontecendo hoje, porque a luz do Filho de Deus não depende das circunstâncias ao redor. A luz vem do próprio Senhor. Mesmo que você ainda não consiga enxergar a solução, Deus continua sendo capaz de iluminar o caminho certo no momento exato. Moisés não sabia exatamente como Deus faria tudo acontecer. Ele apenas obedeceu. Mesmo sem enxergar todos os detalhes, decidiu confiar. E muitas vezes é exatamente isso que Deus espera de nós: passos de fé em meio às incertezas. Porque o medo sempre tenta paralisar. Ele faz a pessoa acreditar que só pode continuar depois de entender tudo, controlar tudo e prever tudo. Mas a fé funciona de maneira diferente. A fé continua caminhando, mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Talvez hoje você esteja tentando encontrar clareza para situações que ainda parecem escuras demais. Mas Deus não está pedindo que você enxergue o caminho inteiro. Ele está pedindo apenas que você continue segurando a mão dele enquanto atravessa esse processo. Muita gente está cansada, porque tenta carregar sozinha pesos que nunca deveria carregar sem Deus. Ansiedade sobre o futuro, medo do que pode acontecer, preocupações financeiras, conflitos dentro da família, dores emocionais que vão se acumulando em silêncio.
E quanto mais a pessoa tenta sustentar tudo na própria força, mais pesada a caminhada se torna. Mas Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Isso não significa ausência de lutas. Significa que você não precisa atravessar as batalhas sozinho. Quando você entrega seus medos nas mãos de Deus, algo começa a mudar dentro de você. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado imediatamente, mas o coração começa a encontrar força para continuar caminhando sem desmoronar. Viver pela fé não é uma decisão tomada apenas uma vez, é uma escolha diária. Existem manhãs em que os pensamentos ruins aparecem antes mesmo da pessoa sair da cama. Dias em que a ansiedade tenta dominar a mente e o medo tenta convencer você de que nada vai melhorar. E nesses momentos, a fé precisa falar mais alto do que os sentimentos. Fé é continuar confiando mesmo sem enxergar tudo claramente. É continuar orando mesmo quando a resposta parece demorar. É levantar os olhos para Deus quando seria mais fácil entregar-se ao desânimo. Porque quem sustenta sua vida não são as circunstâncias, é o próprio Deus. O mesmo Deus que protegeu seu povo no passado continua cuidando de você hoje, mesmo em batalhas que ninguém além dele conhece. Talvez você tenha chegado até aqui emocionalmente cansado, tentando ser forte o tempo todo, tentando esconder preocupações, tentando manter tudo funcionando, enquanto por dentro o coração já estava quase sem forças. Mas Deus conhece exatamente o peso que você tem carregado em silêncio. Ele conhece as noites difíceis, os pensamentos acelerados e as batalhas internas que ninguém consegue enxergar completamente. E talvez hoje o Senhor esteja apenas pedindo algo simples de você. Pare de lutar sozinho. Pare de acreditar que precisa resolver tudo na própria força. Pare de pensar que demonstrar fraqueza significa falta de fé. Porque existem momentos em que o maior ato de fé é justamente entregar o controle nas mãos de Deus e confiar que Ele continuará cuidando de você mesmo quando tudo parecer incerto. Agora, antes da oração, permita seu coração desacelerar por alguns instantes. Esqueça por um momento os cenários que o medo construiu dentro da sua mente, as preocupações sobre amanhã, as respostas que ainda não chegaram, os pensamentos que insistem em dizer que você está sozinho nessa caminhada. Porque a verdade permanece maior do que qualquer ansiedade. Você pertence a um Deus que não abandona seus filhos no meio da tempestade. Um Deus que continua sendo refúgio quando a mente está cansada, direção quando tudo parece confuso e paz quando o coração já não sabe mais como descansar. Então abra seu coração neste momento e faça esta oração comigo com fé. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, reconhecendo que muitas vezes o medo tem falado mais alto do que a nossa fé. O Senhor conhece as preocupações que carregamos em silêncio, os pensamentos que tiram nossa paz e as inseguranças que tentam dominar nossa mente. Mas hoje nós rejeitamos toda a palavra de medo que não vem de Ti. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Fortalece agora o coração de cada pessoa que está orando. Traz calma para a mente cansada, descanso para a alma aflita e esperança para aqueles que já estavam quase desistindo. Que a Tua presença comece a preencher cada espaço tomado pela ansiedade. Senhor, existem batalhas que ninguém além de Ti conhece completamente. Existem dores escondidas atrás de sorrisos, noites difíceis que ninguém viu e pensamentos que têm pesado silenciosamente sobre o coração de muitas pessoas. Por isso nós Te pedimos, toma em Tuas mãos tudo aquilo que hoje parece pesado demais para carregar sozinho. Que onde existe medo, o Senhor derrame paz. Onde existe confusão, o Senhor traga direção. Onde existe cansaço emocional, o Senhor renove as forças. Ensina-nos a confiar, mesmo nos dias difíceis. Ensina-nos a descansar em Ti mesmo, quando ainda não conseguimos enxergar todas as respostas. Porque sabemos que o Senhor continua cuidando de nós mesmo em silêncio. Pai, hoje nós entregamos diante de Ti toda a ansiedade sobre o futuro. Entregamos os medos que têm roubado nosso descanso, as preocupações constantes e os cenários negativos que tantas vezes tentam dominar nossa mente.
Nós escolhemos confiar que o Senhor continua no controle de todas as coisas, mesmo quando não entendemos os processos, mesmo quando as respostas parecem demoradas, mesmo quando a caminhada se torna difícil. Nós declaramos que a nossa esperança permanece firme em Ti. Que a Tua presença traga luz para quem se sente perdido, força para quem está cansado e fé para quem estava quase desistindo. E que ao terminar esta oração, cada coração possa sentir a paz que somente o Senhor é capaz de dar. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você hoje, escreva amém nos comentários como um ato de fé e concordância com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E compartilhe este vídeo com alguém que também esteja precisando encontrar paz em meio às lutas e aos medos. Às vezes, uma simples oração pode alcançar um coração no momento exato em que ele mais precisava ouvir a voz de Deus. Que o Senhor fortaleça a sua fé, renove suas forças e acompanhe cada passo da sua caminhada. Fique com Deus e até a próxima oração.